Eu gostaria que vocês pudessem abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, amém? Capítulo 24, a partir do verso 28, amém? Nós vamos falar um pouco sobre os discípulos do caminho de Emaús. Interessante que essas semanas agora que antecede a Páscoa, e nós vamos agora ver realmente quem é o verdadeiro personagem da Páscoa. Agora com essa situação do coronavírus, quero ver quem é realmente o Senhor da Páscoa, porque muitos ovos vão ficar para trás, os ovos da Páscoa, porque o povo está preocupado agora com o coronavírus. Então vamos passar aqui para vocês que está escrito aqui em Lucas 24, versículo 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu das vistas deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui, irmãos, um fato que aconteceu logo após a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu foi o seguinte: que quando Jesus Cristo morreu, foi crucificado e morreu, e foi sepultado, sepultado ali, na sexta-feira, e as pessoas que seguiam Jesus, muitos deles começaram a se dispersar. Por quê? Jesus Cristo, o grande profeta, muito dele achava que ele era o provedor do povo de Israel. Então, quando viu que Jesus Cristo morreu, muitos deles foram embora. Muitas pessoas tinham ido embora das suas aldeias, das cidades próximas, e ficaram em Jerusalém para seguir Jesus Cristo. Mas muitos deles, eles estavam ali só para ver o que Jesus fazia, quais eram os milagres que Jesus Cristo fazia, os pães que Jesus Cristo multiplicava. Muitos deles estavam atrás das multiplicações dos pães e dos peixes. Então muitos deles estavam ali. Mas quando Jesus Cristo, ele faleceu, foi crucificado e morreu, e foi sepultado, muitos deles voltaram para as suas casas. Muitos que se diziam discípulos de Jesus. A própria Bíblia fala assim que 2 discípulos estavam voltando para ele. Então eles eram seguidores de Cristo. E aqueles homens, eles estavam muito entristecidos. E eles começaram a partir de Jerusalém, voltando para casa, onde eles moravam, um vilarejo chamado Emaús. Segundo a Bíblia, era uma distância mais ou menos de 11 quilômetros, a distância de Jerusalém para Emaús. E aqueles homens, eles começaram a partir conversando. Segundo os estudiosos, a pessoa andando, a velocidade do homem caminhando, mais ou menos, é de 5 km por hora. Se você caminhar normalmente, você vai andar 5 km por hora. Então, mais ou menos, esses homens passaram 2 horas caminhando. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você já pensou em ter a oportunidade de caminhar com Jesus por 2 horas? Qual seria esse privilégio seu de você caminhar com o próprio Jesus durante 2 horas, do lado dele e conversando com ele, falando das coisas boas, falando das Escrituras? Imagine o privilégio daqueles homens. Mas a Bíblia diz que Jesus começou a andar com eles e perguntou a eles: o que está acontecendo que vocês estão aí resmungando? Vocês estão todos entristecidos? E a Bíblia fala que aquele homem, um daqueles homens que estavam conversando com Jesus no caminho, diz que o rosto estava transtornado de tristeza. E você é algum visitante estrangeiro que não sabe o que está acontecendo? E o interessante, pessoal, que dizem que o judeu, ele responde uma pergunta fazendo outra pergunta. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Ele perguntou assim: o que está acontecendo? O que está acontecendo?
O que é que está acontecendo? Me diga o que está acontecendo. E aqueles homens começaram a falar sobre o próprio Jesus Cristo. Aqueles homens, eles estavam tão desanimados, eles estavam desolados, eles estavam entristecidos, que eles não tinham condições de enxergar quem estava do lado deles. Muitas das vezes a angústia vem sobre nossas vidas, o desespero vem em nossas vidas, e não conseguimos enxergar que Jesus está do nosso lado. E Jesus Cristo vinha conversando com eles, e aqueles homens começaram a gostar da conversa de Jesus. Eu quero dizer para você que em meio ao momento dessa crise, em meio ao momento dessa pandemia, em meio ao momento dessa quarentena, do isolamento social, você se acha, às vezes, que você está sozinho. E agora o que vai acontecer comigo? E agora o que vai acontecer com minha família? Eu estou só, ninguém vai orar por mim, será? Mas eu quero te dizer que nos momentos de tristeza, no momento de angústia, mesmo que você não creia, mas Jesus Cristo vai estar do teu lado. Aqueles homens não conseguiam enxergar a presença do Senhor do lado deles, porque eles estavam muito entristecidos, os olhos deles estavam cegos para isso. Porque no momento da angústia nós ficamos cegos e não enxergamos o Senhor do lado da gente. Mas eu quero te dizer que no meio desses problemas todos, o Senhor está do lado de você. Ele vai caminhar, Ele não vai caminhar só 2 horas, Ele não vai caminhar só 11 quilômetros, Ele vai caminhar o tempo que for necessário da sua vida, até que você enxergue quem Ele é. O Senhor tem interesse de colocar você num alto refúgio, porque Ele é Deus, Ele tem um cuidado com você, Ele é o seu cuidador, Ele é o guarda de Israel, Ele não dorme e Ele também não cochila, Ele vai estar do seu lado. Mas é interessante que Jesus Cristo, no caminho que estava ali conversando, Ele todo momento, Ele expunha, Ele colocava os versículos bíblicos na mente daqueles homens. Aqueles homens, eles foram bombardeados pela palavra de Deus através de Jesus Cristo no meio do caminho. Esse é o momento que nós precisamos, em momento de angústia e dificuldades, buscar a palavra de Deus, buscar o entendimento. Senhor, o que está acontecendo? Não vai ser as redes sociais, não vai ser as televisões, as redes e televisões que vai te dar o entendimento sobre essa situação. É a palavra do Senhor que vai te dar entendimento, é a palavra do Senhor que vai te dar fortalecimento dos momentos de dificuldades. Creia, você precisa aprender a caminhar com Cristo, mesmo que você ainda não entenda, mas tenha fé que Ele está do teu lado. Não importa a sua religião, não importa a sua crença, não importa se você é ateu, se você acredita em Deus, mas Ele está do teu lado. E a Bíblia fala que se você se humilhar, se você invocar o nome do Senhor, Ele vai estar do seu lado. Ele quer estar do teu lado a todo momento, te protegendo, te guiando, te dando sabedoria, te dando serenidade para esse momento tão difícil que nós estamos passando no Brasil. Eu creio que o povo de Deus, como falei antes aqui com o pastor Gilmar, é o povo que vai estar mais sereno diante das guerras. Porque nós confiamos no Deus do livramento, confiamos no Deus que é a cura, confiamos no Deus da providência, confiamos no Deus que não deixa falhar. Nós cremos no Deus que vai segurar a nossa mão nos momentos das nossas dificuldades. E durante o caminho, aqueles homens começaram a gostar da conversa de Jesus. Imagine, eles não sabiam que era Jesus, e eles eram o quê? Seguidores de Cristo, eles viviam seguindo Jesus. A todo momento que Jesus estava em Jerusalém, eles seguiam Jesus, mas eles não conseguiam perceber aquele homem, porque ele conversava e ficavam maravilhados com as palavras que o Senhor falava. Chegando um dado momento que já estava perto de chegar à casa daqueles homens, Jesus Cristo fez menção que eles iam embora, que ele ia seguir viagem. E aqueles homens ali chegou e fez um convite a Jesus. Eles fizeram um convite ao Senhor: venha, fique conosco, passe essa noite com a gente. Aqueles homens, eles sentiram que aquele homem estranho, que falava das coisas lindas da Escritura, da Bíblia, era um homem de confiança. Apesar de não conhecê-lo, eles permitiram que Jesus entrasse na casa deles. Eles permitiram que Jesus entrasse no lar deles e ceasse com eles. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já convidou Jesus Cristo para entrar na sua casa? Você já fez esse convite a Deus para ser o hóspede especial da sua casa? Você já fez isso? Ou você se esquece que Jesus Cristo, Ele é educado? O Espírito de Deus, Ele é educado. Ele jamais vai invadir a sua casa se você não o convidar. Como está escrito lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato.
Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, depende de você para convidá-lo. Aqueles homens perceberam que Jesus Cristo era uma pessoa de confiança, era um sábio, era um homem letrado da palavra de Deus, e ele convidaram Jesus Cristo para entrar na casa dele. Meu amigo, quando você convida a Jesus para entrar na casa dele, sua casa jamais vai ser a mesma. Sua casa vai ser diferente. Sua casa vai ter o livramento do Senhor. Sua casa vai ter a provisão do Senhor. Sua casa vai ter a salvação da sua família. O livramento de Deus contra essa pandemia vem através da proteção divina sobre sua vida. Você já convidou Jesus Cristo para sua casa? Foi aqueles homens que estavam cegos, que não conseguiram confiar, entender quem era Jesus, não conseguiam achar quem era Jesus, mas eles, naquele momento, convidou Jesus Cristo para isso. E eles tiveram uma surpresa muito grande. Naquela hora que Jesus Cristo estava ali, junto com eles à mesa, eles permitiram que Jesus partisse o pão e abençoasse. Ninguém convida uma pessoa para sua casa e manda abençoar o pão sem perceber que aquela pessoa, de alguma forma, ele era a autoridade, porque eles perceberam através de Jesus Cristo falar das Escrituras, eles sabiam que ele era um homem diferente. E no momento que Jesus Cristo pegou o pão e partiu, segundo a Bíblia, e deu graças e louvou o Senhor pelo pão, aqueles homens, eles abriram os olhos e conseguiram perceber aquele que estava partindo o pão. Eles perceberam que era Jesus Cristo a quem eles seguiam. O interessante, meus irmãos, que aqueles homens passaram praticamente o dia todo com Jesus, mas não conseguiram perceber quem era Jesus. Mas a partir do partir do pão, eles conseguiram entender aquele homem que tinha ressuscitado no terceiro dia, o nosso Salvador. Porque eles perceberam, porque eles viam, eles acompanharam Jesus, ele via os seus atos, ele via Jesus Cristo partir o pão, ele via Jesus Cristo multiplicar os pães e os peixes. Então eles percebiam os gestos de Jesus. Provavelmente naquele momento ali, eles deram aquele flashback na mente e lembraram de um homem, o seu seguidor, que Jesus Cristo fazia aquele gesto de partir o pão e abençoar, e ali foi o momento de abrir os olhos da vida deles. E quando eles perceberam que Jesus Cristo era o próprio Jesus Cristo que estava ali partindo o pão, foi o que aconteceu. Jesus Cristo desapareceu na frente deles e eles ficaram perplexos um com o outro. Aqueles homens, eles vieram tristes lá de Jerusalém, porque ele achava que Jesus Cristo, ele vinha para tomar o poder terreno, ele vinha para tomar o poder político, ele vinha para tomar o reinado de Herodes, ele vinha para tomar o reinado de Pilatos, ou dos sacerdotes de Anás e Caifás. Eles achavam que Jesus Cristo, eles estavam preocupados com essa tomada de poder. Eles não estavam preocupados com o poder do reino de Deus, que é muito maior que esse reino terreno, meus irmãos. Nós, servos do Senhor, precisamos estar preocupados com o reino de Deus. E quando nós estivermos focados no reino de Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas. Como está escrito em Mateus: buscai primeiramente o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Nós temos que confiar no Senhor, confiar em Deus. E aqueles homens, quando perceberam que Jesus Cristo sumiu na frente deles, eles olharam para outros: rapaz, durante esse tempo todo da caminhada, o seu coração não estava fervendo, não estava queimando, você não achava diferente aquele dia? E quando Jesus Cristo passa no meio da gente, a gente sente algo diferente. O Filho de Deus sente algo diferente. Aquele que é Filho de Deus, que segue o Senhor, sente algo diferente. Sente o fogo do Senhor na sua vida. Você, meu amado, nesse momento de crise, nesse momento de desespero, não se preocupe. Deus tem a provisão na sua vida. Deus tem uma saída para a sua vida. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Se você permitir que Jesus Cristo entre na sua vida, se você permitir que Jesus Cristo entre na sua casa, esse é o momento que às vezes você está de quarentena, está isolado. Separe um tempo para procurar Jesus Cristo, para buscar o nome do Senhor, buscar ler a Bíblia, buscar fazer oração, trazer seus familiares para discutir sobre as coisas da vida. Vamos deixar um pouco, às vezes, as redes sociais, vamos deixar um pouco as redes de televisão, que vai inflamando o nosso coração e nos deixa entristecido. Não te pedindo para você deixar tudo para ficar desinformado, mas o excesso dessas informações tem adoentado mais do que o próprio coronavírus.
E nós temos que chegar agora e buscar nosso caminho, nosso alvo, que é Cristo. É Ele que vai nos dar a solução. É Ele que vai usar as pessoas certas para nos dar o livramento. É Ele que vai guiar os nossos governadores. É Ele que vai guiar os nossos presidentes, né? Os cientistas, para trazer a cura. Porque esse momento é o momento que as pessoas vão parar para buscar o nome do Senhor. É o momento oportuno que você tem que chegar e parar, buscar sua família, reconciliar com as pessoas, buscar uma comunhão, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão aos familiares, ter uma comunhão. Está tendo tempo de sobra para você estar com comunhão, você inventar uma coisa, criar uma coisa, fazer uma brincadeira, bater um papo. É esse momento, você chamar a família para fazer uma oração. Quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo você não faz isso? Chamar seus familiares para ler uma Bíblia, um texto da Bíblia. Quanto tempo você não faz isso? Mas se você não convida Jesus Cristo para isso, você está fadado à tristeza, está fadado à ansiedade, está fadado a morrer na angústia, morrer no pecado. E Jesus Cristo não quer isso, Ele está do teu lado. Ele está do teu lado porque Ele é onipresente. No momento que você buscá-lo, no momento que você se debruçar diante de Deus, invocar a Ele e pedir perdão, e invocar o nome do Senhor, Ele estará pronto para te dar o livramento, para te dar o alento do coração, para te dar a paz da sua vida em meio às guerras. Que Deus possa, nesse momento, estar colocando isso no seu coração. Jesus Cristo está próximo de você. Ele está caminhando contigo. Abra seus olhos e você verá as mãos do Senhor sobre a sua vida. Que Deus possa abençoá-lo. Que Deus possa, nesse momento, colocar o seu bálsamo de Gileade sobre a sua vida, a cura, a proteção do Senhor, que o Senhor vai dar a proteção divina sobre a igreja do Senhor. Em nome do Senhor, nós cremos no livramento grande do Senhor sobre o povo de Deus.